Olá, futura ou futuro escritor infanto-juvenil. Sejam muito bem-vindos ao canal Escrita Publicada. Aqui nós vamos falar sobre o que você, aspirante a escritor infanto-juvenil, precisa saber para publicar o seu primeiro livro com uma editora tradicional. Meu nome é Andréia e no vídeo de hoje, faça isso, aspirante a escritor, mapa de ideias, eu vou te falar sobre um recurso interessante para usar, que é o mapa de ideias. Você pode usá-lo, inclusive, se estiver passando aí por algum bloqueio de escritor. Temas de um outro vídeo que você pode conferir na descrição, logo aqui abaixo, neste vídeo. Mas o que é um mapa de ideias? Bem, resumidamente falando, é um recurso de registro de ideias gerais e cotidianas. No caso de quem atua na área de criação, este registro pode englobar emoções, insights, frases, imagens, situações vividas, cenas imaginadas, hipóteses, questões de foro íntimo ou prático, etc. Como você percebeu, então, tem espaço para N coisas no seu mapa de ideias, mas não confunda com um diário, por dois motivos. Primeiro, não é um relato narrativo do seu cotidiano pessoal. Segundo, os registros podem ocorrer de forma espaçada, com intervalos irregulares, em mais de um momento do dia, e de formas muito distintas dependendo da personalidade e da preferência de cada pessoa. Pode ser que você seja escritor raiz e que todo registro seja feito com frases ou palavras. E aí você pode achar estranho que uma outra pessoa use mais imagens que frases ou palavras soltas, símbolos, etc. Mas, como eu te disse, isso vai de cada um. No mundo corporativo, esse recurso de mapa de ideias é bastante usado para estimular a criatividade na busca de soluções de problemas. Então, ele, na maior parte das vezes, é de cunho coletivo e com um aspecto visual forte. Nele vale tudo: imagem, desenho, símbolos, gráficos, rabiscos, setas direcionais, palavras, etc. Na área da criação literária, por exemplo, é um pouquinho diferente em relação ao objetivo. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. E isso é algo pessoal. O objetivo de um mapa de ideias para criar a escrita criativa pode ser estimular a criatividade para a criação de personagens ou criação de enredo. Ele funcionaria aí assim de forma prática como registro de ideias que podem ser restritas a insights de histórias ou ainda a ideias gerais. Conforme eu disse no início desse vídeo, pode incluir impressões baseadas em realidade, emoções intensas, cenas imaginadas, imagens surreais, enfim. Eu acho que deu para você pegar que o registro pode ser de qualquer natureza. Você precisa lembrar que nós estamos falando de processo de criação. Então, não existe regra, porque o processo é algo muito individual. O mapa de ideias, ele é para te atender, estimulando a sua criatividade e te deixando ver as etapas do seu raciocínio, ou seja, do seu processo de criação. E não pensando assim em um grupo de pessoas, ou tampouco com a prioridade de você organizar aí uma rotina, a sua rotina. Isso é papel de uma agenda, é coisa diferente. Se você já organizou aí o seu espaço físico de trabalho, aquele cantinho onde você se senta e escreve, pode ser que o seu mapa seja assim bem visual e fique, por exemplo, na forma de um quadro de fixação. Mas nesse caso, ele é visível para todo mundo, o que pode levar você a não se sentir aí muito à vontade de compartilhar, ou talvez ter que ficar respondendo perguntas curiosas, feitas por frequentadores do seu espaço. Aí, nesse caso, eu te sugiro algo mais intimista e portátil. Um caderninho, por exemplo, que não seja muito volumoso
e que possa te acompanhar onde quer que você vá. Essa é a minha sugestão. Ela parte muito de uma característica particular minha, de que eu fico muito no campo visual também. Por exemplo, eu não usaria o celular para essa finalidade, para registrar minhas ideias. Primeiro porque eu sinto que há uma quebra no ritmo do meu pensamento. Até eu pegar o celular, desbloquear, abrir o aplicativo, digitar, já foram segundos preciosos. E isso sem falar que eu não enxergo direito sem os óculos. Então a escrita na tela do aparelho fica um pouquinho complicada para eu enxergar. Segundo e não menos importante, muitas vezes eu faço uso de imagens, né? Esboços bem rápidos. E eu não consigo lidar com isso no celular, já que para essa parte precisa ir de um programa de imagem. Então simplesmente não funciona para mim. Mas se funcionar para você, sem problemas. Antes de ir adiante sobre o mapa de ideias, pode ser que você esteja achando que essa coisa de anotar as ideias seja assim algo superestimado. Mas não é não. Você ficaria surpreso em saber quantas ideias se perdem sendo aí esquecidas por não terem sido anotadas no momento em que elas ocorreram. Isso acontece comigo às vezes quando eu estou sem o meu caderninho. Suas ideias, elas podem vir a ser algum marco zero do seu próximo projeto de livro. A primeira coisa que você precisa criar, então, é o hábito de ter sempre com você um meio para anotar os seus insights, emoções e coisas afins, sempre que elas te ocorrerem. Se eu pudesse dizer isso, eu diria que as ideias são caprichosas e às vezes malvadinhas, porque elas fazem as suas aparições em lugares e momentos inusitados. É na fila, no trajeto para casa, para o trabalho, durante o banho. Essa é terrível. Deixando o filho na porta da escola, olhando uma discussão que acabou de começar, às vezes no meio de uma conversa com uma outra pessoa, sem que o seu insight tenha nada a ver com a conversa em si. Enfim, essa é a nossa cabeça de escritor ou a cabeça de quem trabalha com criação. Fato é que nós esquecemos ideias porque a vida engole a gente. No meio de todas as demandas que você precisa dar conta dentro de um curto limite de tempo, ou seja, a loucura que é a parte, né, ou as partes da sua vida. Se você quer publicar o seu livro, escrever a sua história, você precisa se cercar do hábito de registrar suas ideias, do hábito de escrever até para ver as palavras habitarem aí o espaço real e você já ir se acostumando com a sua ideia de livro. Esse hábito de anotar assim que a ideia ocorreu, ele é de grande importância, porque quando algo ocorre e principalmente se envolver emoções, é no momento em que essas coisas acontecem que você está com as impressões mais fortes e mais vivas. Aquela ideia, aquela emoção, ela está em um estado puro, por assim dizer. Porque ainda não passou por nenhum tipo de filtro, como o da racionalização, ou do questionamento, da autocrítica. Então é algo genuíno. É o melhor momento para falar sobre aquilo. Quanto maior for o espaçamento entre a ideia e o registro dela, mais esforço você fará para evocar as impressões ocorridas e a forma como aquela ideia se deu. Tá bom, eu fiz mapa de ideias, e daí? E depois? Qual é o desdobramento possível para o mapa de ideias? Então, ele poderá servir como um campo para a coleta e o desenvolvimento de outras ideias que podem vir a compor a sua narração. Isso será um grande benefício para o desenvolvimento da sua escrita criativa.
Eu recebi uma dúvida sobre bloqueio criativo de alguém que assistiu ao vídeo sobre o assunto e estava com dificuldade de delimitar sobre o próprio tema para um projeto de um livro. Além disso, a pessoa relatava ainda que ela não conseguia colocar em uma ordem coerente as ideias e ela tinha também sérias dúvidas sobre a qualidade dos escritos, né? E acabava então por descartá-los, achando que tudo era uma droga, de acordo com as palavras dele mesmo. Então, uma das sugestões que eu dei foi de que ele criasse um mapa de ideias primeiro, de forma descompromissada mesmo, sem se preocupar com a finalidade e se dando um tempo sem julgamento, só exercitando mesmo escrever, registrar ali as ideias usando palavras soltas ou mesmo frases desconexas, enfim. O que ia valer mesmo era o exercício de registrar quaisquer ideias que o invadissem. E aqui eu quero abrir um parêntese para te chamar a atenção, porque me pareceu um pouco o caso de quem me perguntou sobre o bloqueio do escritor. Se você tem dificuldades de se desligar e focar em um assunto por vez, você sente que um pensamento ocorre ali seguido do outro, e outro, atropelado por mais um outro, e sobre tudo e qualquer coisa da sua vida, e isso acaba te gerando um processo de ansiedade, você pode ter o que é chamado síndrome do pensamento acelerado. Já ouviu falar? Então eu aconselho fortemente que você leia os trabalhos do Dr. Augusto Cury a esse respeito, ou assista vídeos de palestra deles, que vai ajudar muito com essa questão desse atropelamento de pensamentos o tempo todo. Agora eu fecho meu parênteses para voltar ao que eu dizia sobre a sugestão que eu dei de fazer um mapa de ideias. Bem, se você tem um mapa, provavelmente ali tem ideia ou ideias com potencial de serem geradoras de uma obra literária e ainda também de ter possíveis trechos importantes para compor a sua premissa principal. A premissa de uma história, ela pode ser entendida como ponto de partida que liga tudo o que acontece ou acontecerá na sua história para chegar exatamente onde tem de chegar, e tudo por causa daquele ponto gerador. Então, imagine que a sua premissa é uma semente. Uma vez vencido o tempo de dormência, essa semente ela se rompe e ela começa a se expandir, e basicamente em duas direções: para baixo, aprofundando, e para cima, crescendo em um corpo visível, com folhas, flores e frutos. Para baixo, com raízes, para dar base e alimentar aí o crescimento da planta. Nessa analogia, o seu mapa de ideias, ele será uma sementeira. A melhor ideia será a semente selecionada por você, a partir dessa ideia semente, vamos chamar assim, tudo mais seguirá um fluxo orgânico e natural. Espera aí que eu tô te ouvindo. Você está perguntando, como é que eu vou saber que uma ideia é boa para ser trabalhada e se tornar uma história? Eu vou te responder em modo opinião pessoal, ditada pelo bom senso e não por uma regra. Aquela ideia que te fizer vibrar com paixão e te deixar, não é com paixão não, é separado, com paixão, que te deixar entusiasmada ou entusiasmado para falar sobre ela, será provavelmente a sua campeã. Porque aquilo pelo qual você estiver
algum grau de paixão, te tornará autêntico ou autêntica em suas emoções. E escrever é sobre criar conexão entre o seu leitor e a sua história. E emoções geram conexões. Quer uma prova disso? Você criaria conexão com um autor de um livro técnico de matemática? Provavelmente não. Principalmente se você não for muito fã da área. Mas você poderia se conectar e se emocionar com uma biografia de um grande ou de uma grande cientista da área de matemática? Possivelmente sim. Ainda mais se você gosta do gênero biográfico sobre grandes personalidades. Dito isto, agora eu vou te propor mão na massa. E tente isto, aspirante a escritor. Na verdade, é para você fazer depois. Agora é mais para você assistir, para entender e desmistificar o surgimento de um mapa de ideias sem nenhuma outra pretensão que não seja apenas registro. Para ser mais objetiva, eu escrevi em vários pedacinhos de papéis, ideias aleatórias, porque não seria muito produtivo ficar pensando nesse momento em que o que eu poderia usar, o que serviria de ideia para demonstrar ao mesmo tempo em que eu estou gravando o vídeo. Então, eu vou dividir em 2 momentos. O primeiro do registro e o outro da separação de ideias potenciais para escrita. Então, eu vou fazer bonitinho e arrumadinho, só para te ajudar mesmo, tá? Porque no meu dia a dia, o visual do meu mapa é quase um tornado. E aí seria muito bagunçado para você entender e não ficaria legal para mostrar aqui no vídeo. Então, o jeito como eu faço funciona para mim, porque eu sinto emergência em registrar a ideia, já que ela me entusiasma, ela mexe comigo naquele exato momento em que ela nasce. Senão eu acabo também esquecendo, e aí eu não gosto de forçar, resgatar o impacto e a emoção daquele momento quando eu vou escrever. Então, vamos lá. Então, conforme eu falei para vocês, eu botei aqui várias frases aleatórias, botei objeto, que eu gosto bastante, são botões. Acho esteticamente muito interessantes os botões, as cores, o som, a leveza, o formato, enfim. E eu costumo andar também com um post-it na minha bolsa. Eu sempre tenho algum post-it. E aí, eu costumo anotar também neles. Então, eu tenho aqui algumas ideias aleatórias. E por uma questão de tempo, para otimizar, então, eu vou pegar aí o meu caderno de ideias, tá? Aqui eu já tenho até algo que eu havia colocado, né? Então, isso aqui é uma jabuticabeira. E eu tava comentando com um amigo meu que eu acho ela esteticamente muito bonita, a fruta, né? E a árvore em si, com as bolinhas pretas e tudo mais. Daqui era como é que eu tava pensando aí, a minha primeira ideia para uma luta. Lembrando que são ideias bem aleatórias mesmo, tá? Normalmente eu escreveria, mas para facilitar, então eu já coloquei aqui direto, tá bom? Amor e ódio. Essas duas telas que me dispersam muito. Toda a luz, todo o brilho. Então, acho que computadores aí, eles me dispersam bastante. Computador, celular, então vou colocar ali em algum lugar. O meu querido botão, que eu também gosto bastante. Vou colocar ele aqui. Outra ideia aleatória. Um feijão poderia virar um cão? Isso é sobre o formato mesmo. Então, para eu não me esquecer,
Na verdade, era alguma imagem que eu estava pensando aí se eu poderia criar dessa forma. Que eu acreditava que lá dentro vivia um gênio mágico. A internet não me ajudou, eu não encontrei nada parecido. Isso aqui é uma lembrança que eu tenho de ter encontrado uma garrafinha. E eu era muito pequena, eu acreditava que lá dentro tinha um gênio. O tremor era tão forte que me atrapalhava a pensar com clareza. Aqui foi uma situação assustadora. Mesmo cercado de pessoas... Não, peraí, deixa eu ver onde está. Ah, o começo está aqui, desculpa. Me lembrei de alguém jovem. Ela me fez ver que é possível ser solitário, mesmo cercado de pessoas, porque ela disse: eu morrerei sozinha. E ela só tinha 14 anos, foi assustador. Então, vê que eu começo, eu escrevo, aí não tá em espaço, eu puxo para outro lado, eu faço muito isso. São ideias aleatórias mesmo. A lembrança forte da infância, ter descoberto o frasco cerâmico. Era de perfume? Então, até hoje eu me pergunto se aquele frasco ele era mais ou menos assim, se era um frasco de perfume. Como a garrafa foi soterrada? E aí eu penso, o mistério do perfume soterrado. Será que era mesmo perfume? É horrível congelar em momentos de medo e ao mesmo tempo tremer sem parar. Ou seja, são duas coisas, né? Sentir muito medo, congelar, não conseguir agir e ao mesmo tempo não parar de tremer. Em qual situação a bolinha de gude se sentiria órfã? Meu último papelzinho. Porque eu nunca tive a curiosidade de procurar na internet antes. Então, são coisas aleatórias. Para ter aí como um exemplo. Então, revendo, eu tenho aí todo esse mapa, né? Não tão ordenado, mas enfim. Como eu falei, eu escreveria, né? Porque na rua eu não tenho como ter tesoura, papel e ficar recortando as coisas. Aqui eu fiz isso só para dar essa ideia de que realmente as ideias podem ser aleatórias, enfim. E por algum motivo você anotar como um exercício. Depois que você tenha uma série de anotações, de ideias, se você é escritor iniciante e se sentir confortável, o passo seguinte pode ser a primeira tentativa de organizar as ideias que você julgue existir conexões. Elas podem ser separadas, por exemplo, você pode separar emoções que você julgue serem fortes ou características que podem ser atribuídas a personagens ou situações, ou ainda emoções que você usaria na exata forma como foi escrita. Num passo seguinte, você pode refletir sobre algumas ideias que foram registradas. Então, qual você acredita que faltou algo a ser dito? O que mais pode ser acrescentado ali que vá de encontro ao que você precisa comunicar naquele exato momento? Existem conexões óbvias entre algumas dessas ideias? Quais? Para você, elas funcionam juntas? Nessa etapa, você pode criar uma espécie de nova seção para colocar as conexões que você estabeleceu, porque podem vir aí, podem surgir novas ideias somadas a essas. Se durante o processo de construção do seu mapa você encontrar aquela paixão que eu me referi antes, essa ideia merece um lugar de destaque para que só então você comece a criar
imagens mentais ou um roteiro. É nessa fase que você deve começar a nutrir o seu conhecimento para aprofundar o potencial do seu texto. Preciso deixar isso bem claro, repetir que nada é engessado na área de criação. Sempre vale lembrar disso. Enquanto eu estava anotando as ideias aleatórias, eu precisei parar, fazer um intervalo para fazer um lanchinho básico. E das ideias do mapa, eu tive um insight de introdução para uma história sobre uma dessas ideias. Então, eu pausei o meu preparo do lanchinho para escrever o insight tal qual ocorreu. No meu caso, eu não estava separando os fragmentos como eu sugeri anteriormente para ser feito, porque a ocorrência dele acabou ficando ali em meio ao processo de registro mesmo, como um todo. Note que não se trata da história pronta e acabada. Eu visualizei um contexto de introdução e organizei escrevendo. Ficou assim. Há muito vivia a dor e a angústia de estar tão sozinho. Não era só o sentimento de estar perdido, era sobre estar de fato perdido. O mais triste de tudo foi que o início de sua consciência foi também o momento mais terrível. Tudo começou com um baque violento, seguido de um som baixo de tilintar. E lá estava ele no piso frio. A imensidão o fez menor ainda, e seus tremores não eram só do lançamento em queda, mas puro terror. Então, esse fragmento que eu escrevi à guisa de introdução, ele já sofreu pequenas alterações no momento em que eu digitei o texto em uma pasta para ideia. Porque já era ali uma segunda leitura. Então, já estava ativado o meu filtro da lógica. E aí me pareceu que faltavam peças para clareza na anotação manual. Porque a anotação manual foi toda dirigida pelo imediatismo da emoção do insight. Eu vou colocar a foto exatamente de como eu anotei para vocês verem. E como eu falei que estava fazendo bonitinho, eu acabei anotando numa folha com pautas, o primeiro caderno que eu peguei à mão. Se você comparar a imagem do texto com o que eu li anteriormente, você vai perceber que tem pequenas diferenças já, pequenos ajustes na ideia da introdução. Analisando os elementos ou as ideias mostradas, quais seriam possíveis de serem, respectivamente, personagem e emoções? Eu vou te dar 30 segundos para pensar. Entre as ideias registradas, né, eu pude ver ali que existiam pontos que podiam ser conectados, assim como emoções. Você conseguiu ver no mapa quais são? Eu vou colocar o mapa para você. Conseguiu identificar? Eu acredito que possivelmente você pode até ter outra conexão com algo diferente aí no mapa do que aquilo que me gerou o insight. E nenhum problema nisso. Você poderia, inclusive, a partir da sua percepção, criar algo totalmente diferente do caminho que eu comecei a seguir. Você consegue sentir nesse exercício de pensar e descobrir conexões possíveis o potencial de ter um mapa e de como ele pode te ajudar? Você consegue perceber isso? Para tentar esclarecer melhor, eu vou voltar à introdução que eu criei. Se o objetivo que gerou o meu insight, a saber, o botão, ele me evocou algum grau de paixão, ele é a minha premissa para seguir adiante e criar uma história. Eu posso trilhar um caminho de maior consciência agora,
que eu percebi isso. Então, eu posso usar um roteiro para me guiar. O que mais eu irei explorar de emoções? Quem mais faz parte dessa história? O que acontece? Qual é o grande problema? E aí você pode fazer inúmeras perguntas no seu roteiro e respondê-las para sondar qual te parece mais preciosa, se você vai manter de alguma forma isso ou se você vai seguir outro caminho. Eu sempre acredito no escrever tudo que eu tenho que escrever naquele momento, sem filtro. E aí só depois ir peneirando o que foi escrito, editando, reeditando, enfim. Mas esse é o meu jeito. E o seu, qual é? Você terá que descobrir enquanto se torna aí um escritor profissional. É importante que eu diga para você que você não irá abandonar o seu mapa porque você começou com uma ideia. Você já consegue visualizar ali no seu mapa algo concreto possível de se transformar em uma história, de ser trabalhada na sua escrita criativa. Você pode continuar alimentando o mapa, pode ainda te ajudar com novos elementos para a sua escrita criativa. E se você gostou do conteúdo e tem interesse em seguir carreira literária ou conhece alguém com esse interesse, compartilhe o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, porque a sua dúvida, né, pode ser respondida em vídeo, como aconteceu neste. E, por favor, não vá embora sem deixar o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Obrigada pela sua paciência e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!